de 30 a 40 minutos de apresentação e depois mais uns 30 a 40 minutos de debate mesmo, de perguntas, de livre escolha, face a face então com a professora Vanessa. Então, eu queria convidar a professora Vanessa para iniciar a sua fala. Obrigado. Posso pagar aqui? Pode. A maioria dos presentes eu já conheço, já conhecem, inclusive, um pouquinho desse trabalho, né? Então, eu vou falar para vocês um pouco sobre o projeto Bahia de Todos Santos. É um projeto bastante grande, uma série de desafios. Então, eu vou contar um pouquinho da história dele e quais são esses desafios, quais são nossos sonhos com relação a esse projeto que a gente enxerga em termos de possibilidades. Então, a história da Bahia de Todos os Santos, ela começou com a história da colonização do Brasil, né? Então, aqui estão os primeiros mapas, o mapa do século XVII, da Bahia de Todos os Santos, ainda com uma geografia bastante diferente do que a gente tem hoje, especialmente nessa porção ao sul. Mas ela já mostra uma série de marcos geográficos importantes dessa época. No momento que os portugueses aportaram aqui, a Bahia de Todos os Santos era conhecida como Quirimurê, escrita dessa forma. E ela era conhecida como Quirimurê segundo os índios tupinambás que viviam ao entorno dessa baía, no Recôncavo. A partir do momento, então, da chegada dos portugueses, a decisão por instalar o governo geral do Brasil, houve uma grande modificação nessa baía. Então, os portugueses encontraram um recôncavo extremamente rico do ponto de vista de florestas de Mata Atlântica e de manguezais. E esse manguezal, essas florestas, foram utilizadas na indústria naval, entre aspas. Havia uma grande quantidade de tráfego de navios. Existem registros que em um único momento haviam mais de 1.400 navios circulando no interior da Bahia de Todos Santos. Então era necessário uma grande quantidade de madeira para alimentar todos os concertos dessas embarcações. Além disso, uma grande quantidade de manguezal foi desmatado e de florestas para instituir a primeira monocultura de exportação do Brasil, que foi a cana-de-açúcar. Então, uma grande área no entorno da Bahia de Todos Santos passa a ser cultivada por cana e, com o passar do tempo, ocupada por engenhos, né? Durante mais ou menos 300 anos, a grande pressão antrópica na Bahia de Todos Santos foi a monocultura da cana. Só a partir de 1850 é que começou a haver uma diversificação no que havia em termos de produção econômica. Então começou a ser produzido uma série de outros produtos, como por exemplo o fumo, como por exemplo a mandioca, não apenas para o consumo, mas para revenda. O mesmo aconteceu em termos de pesca e mariscagem, que passa a ser uma atividade econômica, e havia o início de uma indústria têxtil. Isso se manteve por mais um bocado de anos. E a outra grande mudança econômica na região só ocorreu em 1950 com a implantação da relâmpago. Durante 30 anos, o único produtor de petróleo que abastecia o nosso país inteiro foi a Bahia. Com essa instalação, houve uma mudança muito grande do ponto de vista socioeconômico. Criou-se uma classe assalariada diferenciada na região. Isso impulsionou uma série de mudanças.
Depois, a partir dos incentivos fiscais promovidos pela SUDENE, houve a implantação de vários centros industriais. O Centro Industrial de Aratu foi o primeiro, na década de 60. Depois, o complexo petroquímico de Camaçari. E nos anos 2000, então, a gente já tem um cenário bastante diferenciado, com cerca de 200 indústrias no entorno da Baía de Todos Santos, mais de 10 terminais portuários de diferentes tamanhos, e nós vamos ter também uma população bastante grande, que vai estar pressionando todos os ecossistemas no entorno da Baía de Todos os Santos. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje. Mas qual é o futuro em termos de desenvolvimento que o Estado está promovendo para a Baía de Todos os Santos? Então, através de um programa de desenvolvimento turístico no Brasil, está sendo prevista investimentos da ordem de 85 milhões de dólares nos próximos 10 anos aqui para a Baía de Todos os Santos. Esses investimentos vão ser direcionados para a construção de novos atracadores, terminais hidroviários, novos portos, inclusive próximo ao estaleiro São Roque do Paraguaçu, mais estaleiros, implementação da via náutica Ponta do Maitá até o Porto da Barra e recuperação do patrimônio histórico-cultural. Aparentemente, a Bahia perdeu seu lugar como destino turístico no Nordeste do Brasil para as outras capitais. Então, o governo está promovendo, tem o intuito de promover um aumento no turismo na região. Não só o turismo em termo geral, como ele quer implementar um turismo náutico importante. E com isso, ele está propondo redução fiscal para incentivar toda a cadeia produtiva náutica. Então, algumas montadoras francesas, alguns montadores de barcos de passeio estão em negociação com o governo para virem se instalar aqui na Bahia. Ainda do ponto de vista governamental, está prevista a construção da ponte Salvador-Itaparica. Já existem processos de licitação para uma série de obras acessórias à construção da ponte em andamento. Então, essa ponte vai ter 11 quilômetros mais ou menos de extensão e vai custar mais de 7 bilhões de reais. Essa ponte, ela não vai simplesmente, o objetivo dela não é fazer simplesmente a ligação Salvador-Itaparica, mas ela vai ser uma via de acesso importante para o sistema viário oeste, que vai ligar Salvador ao Porto Sul. E, consequentemente, existem uma série de outras grandes obras associadas à construção da ponte. Isso se refere a BR-101, 116 e 242. A iniciativa privada também tem uma série de projetos em andamento. Então, existem licitações de marina, base de charters náuticos, receptivos turísticos. Então, existe um projeto de transformar 2 regiões no porto, um de receptivo náutico e outro de comércio, restaurante, etc. E, obviamente, em função da construção de portos e estaleiros, está prevista uma série de construção de condomínios. Entre eles, um condomínio grande na região de Bom Jesus dos Pobres, que iria atender os funcionários de alto nível do futuro porto e do futuro estaleiro na região de São Roque. E existe também uma iniciativa de construir uma ponte sobre o Rio Paraguaçu para facilitar o acesso dessas pessoas. Então, na realidade, existe a previsão é de que nos próximos 10 anos a gente tem uma injeção
absurda de recursos e de empreendimentos dentro da Baía de Todos os Santos. E a grande pergunta é, o que vai acontecer com esse sistema? Obviamente, nós vamos ter impactos positivos e negativos na Bahia, em todo o seu entorno. Por que nós temos que começar a pensar nisso? Esses investimentos e esses empreendimentos que estão previstos para os próximos 10 anos envolvem ocupar áreas bastante sensíveis do ponto de vista ambiental. A Baía de Todos os Santos é um grande laboratório natural. Nós encontramos estuários, mangues, recifes de corais, ilhas, planícies de maré, e todos esses ambientes são altamente produtivos, vários deles apresentam alta diversidade, funcionam como zona de alimentação, funcionam como regiões presentes em rotas de migração de uma série de organismos. Então, são ambientes que ecologicamente promovem uma série de serviços. Tá? Isso sem falar no aspecto humano. A gente tem na Baía de Todos os Santos um ambiente histórico-cultural extremamente rico. Nós temos comunidades tradicionais de pescadores, de marisqueiras, de quilombolas. Nós temos uma série de atividades culturais e algumas delas, inclusive, estão sendo pleiteadas que se tornem patrimônio, como, por exemplo, as festividades associadas aos caboclos de Itaparica, outras festividades importantes, como a Boa Morte, manifestações importantes como o samba de roda, as rendas de Ilha de Maré e a cerâmica de Maragogipe. Então, essa série de empreendimentos certamente vai impactar de maneira significativa em cada um desses sistemas, seja do ponto de vista físico, ambiente natural, ou do ponto de vista das comunidades como um todo. Bom, preocupados com esse cenário de mudanças, em 2008, um grupo de pesquisadores foi conversar com a professora Dora, que na época era a diretora-geral da FAPESB, e levar uma ideia de utilizar a Baía de Todos os Santos como tema de um projeto estruturante para o Estado. A FAPESB, então, convocou a comunidade científica, de um modo geral, de maneira extremamente ampla e multidisciplinar. E a partir daí nós tivemos uma série de reuniões, uma série de discussões, onde foram levantados quais seriam as principais áreas de interesse científica para que fossem pesquisadas. Através dessa ação mediada pela FAPESB, foram feitos contatos com o IMA, com a CEPLAN, com a SECT, e foi realizado um grande convênio de cooperação para o estudo da Baía de Todos os Santos. Tá? Então fazem parte hoje desse protocolo a FAPESB, o IMA, o antigo IMA, a UFBA, o UFES, o NEB, o ESB, o FRB, o ESC, IFBA e a Fundação Pedro Calmon. E o objetivo, então, desse protocolo de cooperação é um programa de longo prazo de pesquisa visando a sustentabilidade da Baía de Todos os Santos. Dentro desse protocolo de pesquisa, então, foi submetido um projeto para a FAPESB. Esse projeto foi intitulado Estudo do Ambiente Físico da Baía de Todos os Santos. Esse projeto é coordenado pelo professor Jailson Bittencourt de Andrade. Esse projeto, embora o objeto central dele seja o estudo do ambiente físico da Baía de Todos os Santos, ele se articula em cima de dois eixos, o eixo humano e o eixo físico. Então, no ambiente físico, nós temos dois subeixos, o eixo oceanografia, que apresenta projetos na área de ecologia, de
estuários, por exemplo, de química atmosfera, fluxos nas interfaces continente-oceano, continente-atmosfera, estudos de contaminação. O eixo recursos naturais e biodiversidade, de um modo geral, trabalha com pesca, etnogeografia e recursos naturais, eu acho que são 4 ou 5 projetos. O eixo educação é um eixo que tem uma ação transversal e os pesquisadores de todos os outros eixos colaboram nas atividades desse eixo, que eu vou falar um pouquinho mais em detalhe lá na frente. Um eixo de artes, que tem um projeto com atividades de oficinas, onde são produzidas uma série de materiais com as mulheres, com as crianças das comunidades tradicionais. Então foram feitas 6 atividades nesse período de 3 anos, Ilha de Maré, Botelho, Praia Grande, Botelho, 2 locais em Itaparica, Baiacu, etc. E o nosso eixo mais recente, que é o eixo de História e Cultura, que tem um projeto sobre a cartografia da Baía de Todos os Santos e tem alguns projetos associados à pesca dos caboclos de Itaparica. Esse projeto é extremamente ambicioso. É um projeto que tem um horizonte de duração de 30 anos. Então, ele foi organizado de maneira que esses 30 anos foram divididos em 6 ondas. Então, nós estamos surfando a primeira onda. Cada uma dessas ondas é regida por um convênio, esse protocolo de cooperação entre as diversas universidades, órgãos de governo e órgãos de fomento à pesquisa. Então, esse primeiro convênio, a maior parte dos recursos veio da FAPESB. A FAPESB nos deu um seed money de R$2 milhões, mais ou menos, e esse projeto ainda foi contemplado da própria FAPESB, através de projetos menores, com mais cerca de R$1 milhão. Tá? Esse projeto, então, iniciou em 2009 e tem previsão de acabar em 2039. Ao final de cada período desse, nós temos uma grande avaliação, onde são revistas as metas do projeto, onde são revistos todos os produtos que foram gerados, e há uma avaliação externa bastante minuciosa por pesquisadores externos do projeto, que são convidados a fazer isso. Então, hoje nós já temos esses 3 pesquisadores que estão acompanhando essa primeira onda, são pesquisadores nível 1 do CNPq, e eles nos ajudam a direcionar, a localizar problemas no desenvolvimento desse projeto e buscar conjuntamente por soluções. Para a gente iniciar esse projeto, sabendo do que havia disponível sobre a Baía de Todos os Santos, foi feito um grande levantamento sobre os dados oceanográficos do ambiente físico da Baía de Todos os Santos, que foram publicados no livro Baía de Todos os Santos, Aspectos Oceanográficos. Então, esse livro marca para a gente o ponto zero do projeto. Marca o que sabíamos da Baía de Todos os Santos em termos físicos até então. Este ano está sendo lançado o livro Baía de Todos os Santos, Aspectos Humanos, que fez também um levantamento bastante amplo do que havia de estudo em termos de história, em termos de cultura, em termos de artes na Baía de Todos os Santos e no Recôncavo. Esse projeto, que para obtermos sucesso requer uma quantidade imensa de trabalho, é baseado numa tríade, onde a força motriz principal, sem dúvida nenhuma, é a pesquisa. É um projeto que conta com cerca de 50 pesquisadores. O outro eixo desse tripé importante é o ensino, a atividade de ensino, e aí nós temos alunos de graduação envolvidos, alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado.
E nós temos também uma série de atividades de extensão. E essas atividades de extensão, bem como as de ensino e pesquisa, são fomentadas não só no projeto Bahia de Todos Santos, mas também através de ações do Núcleo de Pesquisa em Química Analítica, que vários dos pesquisadores que fazem parte do projeto BTS participam, e o INCT de Energia e Ambiente. Então, o objetivo geral desse projeto é contribuir para a gestão sustentável da Bahia, voltada para a qualidade de vida do seu ambiente e, obviamente, da sua população. As atividades de educação, de história e de artes, de um modo geral, são atividades transversais aos eixos do ambiente físico, porque o objeto central deste primeiro projeto foi o ambiente físico. Nossas metas, e nós podemos dividi-las em duas grandes metas, são avanço na fronteira do conhecimento. Se nós fizermos uma busca de tudo que foi feito sobre a Bahia de Todos Santos até hoje, o que nós temos é uma produção de dado bastante descritiva, mas a gente sabe muito pouco de fluxo, muito pouco de processos. Então, nós queremos dar esse salto de estudos descritivos para estudos de processos. Um exemplo de algumas áreas de conhecimento que nós estamos trabalhando são os disruptores endócrinos, que são uma classe de contaminantes emergentes, que hoje nós sabemos que tem um papel importante em termos de risco à saúde humana e saúde dos ecossistemas. Fluxos na interface oceano, atmosfera e continente, e aí eu estou falando de água, estou falando de calor, sais, contaminantes. Trabalhos com biomarcadores e biomonitores, estudos de processos estuarinos do ponto de vista químico, físico e biológico. Uma grande parte dos pesquisadores trabalha com pesca, seja ela do ponto de vista étnico ou do ponto de vista de produção pesqueira, atividades de artes, de história e cultura. Então essas são as frentes de pesquisa do nosso projeto. Uma outra meta que para nós é extremamente importante para o nosso projeto, e é o que de certa forma faz uma grande diferença nesse projeto, frente a outros projetos de rede que aconteceram previamente, é a preocupação com engajamento, ciência e sociedade. Se a universidade não chamar para si a responsabilidade de conectar ciência produzida aqui dentro e educação, a gente tem muito pouco para oferecer para a sociedade. Então, uma das preocupações desse projeto é o engajamento dos pesquisadores com resolução de problemas práticos, com capacitação de pessoal. Então, isso é feito de que forma? Como é que nós estamos tentando resolver ou tentando pensar em questões e maneiras de solucionar problemas de ordem prática das comunidades tradicionais ou dos órgãos ambientais que enfrentam há um certo tempo e não têm instrumentos, muitas vezes, para solucionar. Então, está havendo um trabalho grande de tentar trazer o conhecimento, os saberes dos mais diferentes fontes para tentar pensar esses problemas. Então, essas atividades de engajamento, de um modo geral, estão sendo feitas através de duas formas. Uma é divulgação científica e a outra, formação de pessoal em diferentes níveis: graduação, mestrado, doutorado, cursos pós-técnicos e atividades junto a escolas de ensino médio, de um modo geral. Para a gente trabalhar nessa conexão, então, universidade, comunidade, eu trouxe aqui alguns exemplos de atividades que a gente está trabalhando. A primeira dela é chamada de O Cientista Volta à Escola, e nessa atividade nós elegemos duas escolas públicas, elas ficam no Cabula, e essas escolas recebem a visita mensalmente de um pesquisador
que vai falar para os estudantes de ensino médio um pouco do seu cotidiano de pesquisa e tentar colocar de uma maneira bastante simples e prática o tipo de conhecimento que a gente gera aqui nos nossos laboratórios e como isso pode impactar no dia a dia. Então, uma das ideias é desmistificar a atuação do cientista para esses meninos. Um outro projeto que atua em paralelo com o Cientista Volta à Escola é o Provoque, sem dúvida é um dos meus favoritos. É um programa de estímulo à vocação científica. Nesse programa, nós temos 5 temas. Em cada um desses 5 temas, a gente prepara 5 tutoriais e trabalha com os alunos de ensino médio. Nós estamos trabalhando com 100 alunos. Então, os meninos trabalham com alimentos, energia, ambiente, água, e existe um módulo só de experimentos. E aí vale qualquer tipo de experimentos, de maneira a chamar esses alunos para o que é ciência, como ciência pode ser feita cotidianamente. E à medida que a gente faz esses tutoriais, a gente trabalha com 20 alunos por vez, a ideia é identificar meninos que tenham uma vocação científica e convidar esses meninos para vir para a universidade, conhecer nossas atividades de pesquisa, participar de atividades de campo e de laboratório, ou seja, passar um tempo dentro da universidade e mostrar um pouco mais do que a gente faz e, consequentemente, instigar a curiosidade desses alunos e trazê-los para a academia. Uma outra ação, o ano passado nós prevíamos fazer um concurso de redação sobre a Baía de Todos os Santos para os alunos do ensino médio das escolas de Itaparica e Veracruz. Nós conseguimos um acesso à prefeitura, às escolas municipais, e quando nós chegamos nesses professores, conseguimos conversar com eles qual era a nossa ideia, o que nós estávamos propondo, nós vimos que estes professores tinham uma limitação muito grande na compreensão do que era a Baía de Todos os Santos, problemas na interpretação de texto, que nós passamos para eles, e problemas na redação de textos. Então nós resolvemos adiar um pouco esse concurso de redação e fazer cursos de capacitação desses professores em produção textual. Então nós treinamos esses professores para que esses professores treinassem seus alunos e aí então a gente conseguisse fazer esse concurso de redação. Então uma série de textos produzidos aqui nessas oficinas está sendo lançado agora no começo do ano que vem, chama-se Memórias Docentes. Então vai contar um pouquinho do dia a dia desses professores em relação ao que é trabalhar no entorno da Baía de Todos os Santos, o que é trabalhar com os meninos que vivem o lado bacana e o lado ruim de viver à beira de manguezais da Baía de Todos os Santos. Uma outra ação também é com escolas de ensino médio, é o PH do Planeta. Esse é um programa de educação, na realidade, da ONU, e nós montamos kits. Aqui nesse caso da gente nós montamos 1000 kits para medidas rápidas de pH. Então a ideia é distribuir esses kits no Brasil inteiro e colocar alunos de ensino médio para fazer essas leituras de pH dos diferentes corpos d'água, no córregozinho no fundo do quintal, em rios, no mar, enfim, nos corpos d'água que rodeiam esses meninos. Então eles fazem essas leituras, é extremamente simples, o kit vai com tudo que é necessário, além das explicações que são passadas para os professores e, consequentemente, para os alunos. E uma vez que essas medidas são feitas, elas são disponibilizadas na rede, então os meninos podem ver
como o pH do córregozinho atrás da casa deles se compara com o rio na África, com o córregozinho na Austrália e assim sucessivamente, de maneira que eles se sentem parte integrante de um processo muito maior. E isso é extremamente importante para a autoestima desses meninos, extremamente importante para estimulá-los para o estudo. Uma outra ação que nós lançamos agora recentemente é a coleção Cartilhas. Essa coleção Cartilhas foi pensada em preparar material para ser distribuído tanto no ensino médio como nas comunidades ribeirinhas que a gente trabalha. Então, eu tenho alunos que vão sempre, por exemplo, para a Ilha de Maré e nas diversas comunidades de Ilha de Maré. E a comunidade está em contato com a gente. Então, a gente preparando esse material, você pode passar um pouquinho da informação que a gente tem. São cartilhas extremamente simples, bem ilustradas, que tem um pouquinho de informação científica, mas tem um monte de dicas de cidadania. E cuidados com higiene, cuidados com lixo, ou seja, procedimentos cotidianos que fariam a vida de cada um de nós melhor se todos lembrássemos, né, dessas pequenas obrigações, digamos assim. Eu não trouxe essas cartilhas, mas se alguém tiver interesse, eu posso passar. Depois de 3 anos de projeto, então, nós achamos que precisávamos colocar nossa cara. Então, nós promovemos a primeira semana Quiripurê. Essa semana foi realizada agora, 2 semanas atrás. E a ideia era trazer a cena à Baía de Todos os Santos. Então, foram convidados para as atividades a comunidade como um todo, gestores públicos, pesquisadores. E a ideia era discutir a Baía de Todos os Santos, trazer a Baía de Todos os Santos para a mídia. Nós temos N motivos para pensar na Baía de Todos os Santos, os seus problemas e, obviamente, soluções para esses problemas. Então, essa semana teve uma série de atividades, mostra de cinema, mostra de arte, um seminário estudantil que contou com 60 e poucas apresentações de trabalhos de iniciação científica, entre iniciação, mestrado e doutorado, seminários de pesquisadores, palestras, mesas redondas, uma semana bastante intensa que a gente pretende estabelecer agora a cada ano. Bom, esse projeto para nós, nós temos realmente muitos sonhos. Esse é o projeto de vida de muitos pesquisadores, que realmente vão ter a Baía de Todos os Santos como seu principal tema de pesquisa para os próximos anos. Então, nós temos recursos finitos, nós temos uma série de desafios associados a isso. Então, na verdade, não são só flores. Um dos problemas que a gente tem que lidar é a dificuldade de comunicação entre as áreas distintas, ou seja, uma ausência de uma linguagem comum. Então, nesse projeto estão trabalhando educadores, oceanógrafos, ecólogos, químicos, artistas plásticos, historiadores. Quando a gente juntou essa diversidade de pesquisadores, foi muito difícil a gente conversar. Foi muito difícil estabelecer a comunicação. Nós levamos, eu diria, 1 ano e meio para conseguir deixar as coisas, as arestas mais arredondadas. E isso foi feito através de uma série de workshops e através da criação do portal Instituto Quirimurê, que serve de ferramenta de comunicação entre os diferentes eixos do projeto. Hoje eu falo que, embora tenha sido sofrível esse processo, foi um aprendizado extremamente rico. E hoje é um aprendizado ainda maior, porque nós conseguimos trabalhar juntos
nos diversos aspectos da BDS. Um problema muito sério em projetos grandes como esse, como os INCTs, é a questão de gestão. Gestão de recursos e gestão de pessoas. Nós não fomos formados para ser gestores. Nós não podemos contratar gestores para fazer isso. Então, os pesquisadores têm que fazer isso. E isso é uma demanda de energia muito alta. É uma demanda de horas de trabalho que estão sendo desperdiçadas na gestão, enquanto uma pessoa melhor capacitada poderia fazer isso. E isso a gente tem que negociar com as agências de fomento, mas não é uma briga fácil. Trabalhar em gerir esse projeto, nós temos mais de 30 pesquisadores, coordenadores de projeto. Gerir esses pesquisadores e motivá-los e fazer com que os pesquisadores mandem os relatórios, alimentem os portais em prazos razoáveis é muito difícil. Então hoje eu acho que tem que ter uma pessoa só para cuidar disso, só para fazer a gestão de pessoal, a gestão do que está sendo produzido cientificamente. Tá? Um outro desafio grande é a adoção do tema da Baía de Todos os Santos como norteador de pesquisa de longo prazo. E aí a gente esbarra com alguns problemas legais. Existe um limite quanto tempo um convênio ou um projeto de pesquisa pode funcionar. Normalmente são 60 meses. Então existe uma série de dificuldades de prestação de conta, fim do mandato de governo, por exemplo. Então esse é um outro aspecto que tem que ser discutido com os órgãos financiadores. Outro aspecto são a ausência de abordagens longitudinais e de atuação em fronteiras científicas cada vez mais indefinidas. Então, hoje, se você quer fazer uma avaliação de um impacto em determinado corpo d'água, é sabido que você não pode contratar um ecólogo e dizer resolva esse problema. Por quê? Porque ele precisa dos dados de física, ele precisa dos dados de química, para que ele consiga colocar aquele dado num contexto que faça sentido e que subsidie as tomadas de decisão. Então, nós precisamos de estudos multidisciplinares, por mais difícil que seja trabalhar. Então, a medida é que o que se espera é que, com o passar do tempo, cada um trabalhe dentro da sua área de especialidade, mas com uma visão mais aberta, num contexto mais amplo, para que a gente possa comunicar de uma maneira mais tranquila. Um outro problema muito sério são as amarras institucionais, que dificultam absurdamente a construção de projetos multi e transdisciplinares. Então, nós temos, por exemplo, uma resolução que foi aprovada esse ano aqui na UFBA, que simplesmente inviabiliza a execução de projetos multidisciplinares, se continuar do jeito que está, por uma questão de burocracia que a universidade está nos impondo. Então, isso é um problema extremamente sério. Uma outra questão é relativamente fácil a gente engajar os pesquisadores para fazer pesquisa, cada um no seu quadrado, cada um no seu laboratório. Mas para engajar esses pesquisadores em atividades de extensão ou em atividades de ensino que vão além da formação dos seus alunos de mestrado e doutorado, é muito difícil. E é muito difícil, em parte, porque o sistema de avaliação da CAPES, do CNPq, da FAPESB, etc., não reconhece essas atividades. A hora de avaliação, por exemplo, numa bolsa de produtividade, a hora de avaliação no perfil de um profissional que está concorrendo para um projeto de pesquisa. Então, enquanto não mudar, enquanto não houver uma valoração dessas ações de engajamento, vai ser difícil a gente conseguir mobilizar um número maior de pesquisadores para contribuir nessas atividades. Independente dessas atividades serem oficinas
ou serem construções de materiais paradidáticos. Tá? Nós não somos educadores de ensino médio, de ensino fundamental. A ideia não é atuar como tal, mas gerar material e trabalhar junto com algumas escolas para transferir uma parte dessa informação que a gente gera aqui dentro para que seja transmitido para a sociedade. Um outro aspecto importante, direcionar alguns programas de pesquisa para questões que resultem em soluções para problemas ambientais, sociais e econômicos, valorizando o saber fazer das comunidades tradicionais. Então, por exemplo, vai ser instalado um grande porto, um estaleiro. Não cabe a nós julgar todos os impactos nos aspectos humanos. Nós não temos instrumento para isso. Mas cabe a nós mostrar para essas comunidades, do ponto de vista ambiental, quais seriam, por exemplo, os ganhos e as perdas desses sistemas. Do ponto de vista econômico, quais seriam as possibilidades em termos de melhoria ou piora da sua qualidade. Então, a nossa ideia é ajudá-los a pensar nos problemas deles e compartilhar soluções através do que eles têm de conhecimento e nós. Então, é um trabalho de compartilhar informação, que dá um trabalho do campo. Facilitar a transferência de informação através de ações de extensão nas comunidades. Aqui na Bahia nós temos escolas em Itaparica, em São Francisco do Conde, com os piores, alguns municípios com os piores IDHs do Brasil, que é, assim, de chorar a situação que a gente encontra nesses municípios. Então, a gente tem que tentar fazer projetos coparticipativos, promover discussão de problemas locais baseados em informações científicas. Então, a gente pode ajudar a instrumentalizar essas comunidades. A ideia não é ações assistencialistas. Nosso objetivo definitivamente não é esse. O nosso objetivo é que uma parte, pelo menos, do nosso conhecimento gerado nas universidades possam ser utilizados para ajudar a sociedade a resolver questões de ordem prática. Bom, o portal Instituto Quirimurê, especialmente nessa caixinha aqui no Instituto, fala um pouco mais desse projeto, mostra alguns contatos, ela lista todos os produtos, embora isso esteja com uma janelinha de atraso, mas de um modo geral toda a produção é encaminhada para esse portal, então vocês podem achar mais informações ali. E para concluir, então, o que nós temos, né, são um monte de sonhos e nós conseguimos visualizar várias possibilidades, vários caminhos de realizar isso. Mas nós temos que pensar, né, que, primeiro, esse programa Bahia de Todos Santos é uma abordagem em construção. Então, vários de nós envolvidos nesse programa tinham alguma experiência em rede, mas não tinham trabalhado nunca numa rede multidisciplinar, que dá uma complexidade para o trabalho bastante maior, tá? Nós temos ainda, o Brasil não tem um histórico de estudos de longo prazo. Nós não temos dados de longo prazo para o ambiente, por exemplo. Se você for para a Baía de São Francisco, tem 50 anos de dados comparáveis. Se você for para Hong Kong, você tem 20 anos de dados. No Brasil, a gente não tem isso, salvo pouquíssimas exceções, onde a gente tem 10 anos de informação. Então, esses estudos de longo prazo são extremamente importantes para que a gente consiga, né, sair de estudos descritivos e trabalhar com avaliação de fenômenos complexos, que são fenômenos ambientais, né? Nós temos que manter um diálogo da academia com a sociedade para que as críticas e sugestões contribuam na concretização de respostas eficazes.
para nós na academia e para a sociedade como um todo. Era isso que eu queria apresentar. Obrigada. Maravilha, muito bom. Então nós vamos dividir com blocos de perguntas, de cada bloco com 3 questões. Então quem quiser fazer perguntas, só dizer o nome, onde é que é, e aí Alguém quer alguma pergunta? Eu sou Patrícia, sou atendente do Biologia e sou vinculada ao projeto Verdade de Todos os Santos, porque eu sou orientanda de um dos pesquisadores que fazem parte do projeto, que é Francisco Barros. E já conhecia um pouco, né, deu para conhecer um pouco mais, e a minha pergunta está relacionada com o seguinte. A proposta desse projeto, né, são de estudos, é um projeto grande de 30 anos, que eu vejo que vocês pretendem coletar dados, né, a longo prazo, e o que eu fico pensando assim, muitos estudantes como eu, né, que já estão contribuindo para o conhecimento, para gerar o conhecimento sobre a Vida de Todos os Santos, eles são alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, e eu fico pensando como esses estudantes poderiam continuar contribuindo para o conhecimento, né, para a formação desse conhecimento, para a construção desse conhecimento, quando desvinculados de programas ou da graduação ou programas de pós-graduação. Como continuar contribuindo? Essa é a minha pergunta, porque às vezes muitos estudantes acabam seus projetos e depois acabam não participando, podem acabar não participando mais do projeto. É mais ou menos isso que eu gostaria de saber. Olha, Patrícia, esse projeto, eu nunca participei de um projeto que a construção dele fosse tão democrática. Em momento nenhum, quando nós começamos a formular esse projeto, nós não tínhamos dinheiro, nós tínhamos só ideia. Então as pessoas perguntavam, pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Podia tudo. Por quê? Porque nós não tínhamos nada, então o céu literalmente era o nosso limite. E essa filosofia de continuar extremamente amplo é fundamental para nós. Não nesse modelo que nós temos hoje, porque fazer a gestão de 50 pesquisadores e não sei quantos alunos é muito complicado. Então a ideia é que a gente tenha grupos de trabalhos menores, né, mais focados em temas, subtemas, por exemplo, o problema do arsênio na Baía de Todos os Santos, e aí a gente tem a gente da saúde, gente da educação, gente da química, gente da biologia trabalhando em cima desse tema. E isso vai acontecer a longo prazo. Quando os estudantes não estiverem mais associados a programas de pós-graduação, eu espero que eles estejam bem formados e bem empregados. Nós temos a participação tanto da iniciativa privada como da iniciativa pública associados. Então agora, por exemplo, nós estamos negociando com a Bahia Marina, um parceiro nosso. Então a possibilidade de continuar contribuindo é imensa. Eu acho que depende muito mais de vocês, né, do que do projeto propriamente. O projeto está aberto para receber, né, quem estiver disposto a trabalhar. Normalmente o projeto se preocupa com o inverso. Quem é que vai carregar o piano pelos próximos 30 anos? Então, a ideia é que vocês realmente continuam. Talvez eu tenha chegado um pouquinho tarde, talvez você tenha falado sobre isso, mas pensar a Baía de Todos os Santos, eu acho que vocês estão falando um projeto super importante para o Estado, mas efetivamente passa pelo papel do poder público, né? Então eu queria saber um pouco como é que vocês estão relacionando isso, porque a pesquisa ela vai direcionar algumas coisas que vão ser importantes para o poder público tomar algumas decisões, né? E eu queria saber como é que está sendo esse diálogo, como é que vocês estão conseguindo encaminhar essas coisas, porque tem jogos de interesse muito fortes, né, em como gerir a Baía de Todos os Santos, né?
para quem, né? O que vai ser esse futuro da Bahia, que eu acho que é a principal preocupação de todos nós, né? Então, eu queria saber um pouco como é que está esse diálogo, como que aceitam isso. Então, a construção desse projeto, quando nós fizemos, o Instituto do Meio Ambiente e a CEPLAN, a Secretaria de Planejamento, foram grandes parceiros nossos, que participaram das discussões, participaram da construção desse projeto. A partir do momento que esse projeto foi financiado, o que aconteceu é que esse é um projeto de pesquisa e em cada workshop nosso, onde a gente tem a apresentação dos resultados, discussão do próprio projeto, esses mesmos gestores públicos são convidados a participar e discutir esses projetos com a gente. Então, essa é a principal forma de comunicação com a gente. E o IMA trabalhou, nos acompanhou até muito recentemente, quando o IMA se juntou, virou INEMA, e aí mudou toda a gestão da Baía de Todos os Santos. E nesse momento, nós tivemos um distanciamento do governo do Estado. Porque a questão da gestão da Baía de Todos os Santos ficou muito solta. Embora tenha uma pessoa que coordena a APA, embora exista uma diretoria de monitoramento para a Baía de Todos os Santos, ficou faltando uma articulação depois dessa mudança. Eles são convidados, mas não são parceiros do projeto. Não, o IMA é parceiro do projeto. Embora ele tenha mudado de nome, ele é signatário do nosso convênio. Tá? Ele, inclusive, financiou o primeiro livro da Baía de Todos os Santos. Não, parceiros signatários. Então, nós temos outras ferramentas. Então, uma ação do projeto Baía de Todos os Santos e de um PRONEX, que é coordenado pelo professor Chávio, o professor Francisco tem um grupo de trabalho de discussão da Baía de Todos os Santos, que tem reuniões frequentes com os diversos setores públicos, onde a ideia seria discutir problemas que os órgãos públicos têm para lidar com a Baía de Todos os Santos e esse grupo de pesquisa ajudar a pensar na resolução desses problemas. Então, existe esse outro fórum. Então, durante a Semana Quirimurê, nós tivemos uma das nossas mesas, foi justamente colocar para conversar a CEPLAN, o IBAMA, como é que chama? INEMA. O INEMA e o pessoal da Resex, junto com o projeto Baía de Todos os Santos. Então, o projeto está sendo muito proativo no sentido de levar essa informação para os órgãos públicos. Mas, realmente, o envolvimento de cada um desses órgãos é muito oscilante. Depende muito de quem está no poder em um determinado momento. Mas assim, o projeto tem como objetivo fornecer subsídios e trabalhar juntos. Mas isso é uma relação que tem que ser de duas mãos. Mas assim, estamos trabalhando junto com eles. A Secretaria de Educação é um parceiro nosso, também signatário, importante na difusão dessas cartilhas. Então, nós estamos tentando trabalhar juntos. Bastante dispostos a isso. Vocês, eu estou coordenador do Secretaria do Estado da Bahia, atualmente na diretoria de estudos ambientais. Eu, domingo, Ingá, na Universidade das Águas de Ingá, participei aqui com o amigo Francisco de alguns eventos da BTS. E eu me lembro que em 2008, eu fazia parte do quadro do Estado na época, eu era conselheiro da BTS, fazia parte do GP da contaminação e tal, na época, foi o que ajuda a Maré Vermelha, etc., que acabou desencadeando desse trabalho que se cobrava estudos sobre a BTS e logo depois veio esse projeto de vocês também como uma consequência
desse fato, né, de ter aquela maré vermelha, que é um problema social e ambiental, nos textos. Eu quero parabenizar pelo trabalho de vocês. Eu tenho uma preocupação muito grande, quando a gente vê um sistema complexo como é Todos os Santos, né, e com todas as trocas, as interações que tem ambientais e os impactos, né, antrópicos sobre esse ambiente, né, historicamente falando. Essa perspectiva atual, não falo enquanto funcionário, eu falo enquanto cidadão, mas essa grande quantidade de novos empreendimentos que está se colocando, né, esse aumento significativo desse impacto sobre um sistema que a gente conhece pouco, né, e como é que a gente pode estar respondendo de alguma forma as consequências desses impactos para esse sistema. Porque quando a gente fala da importância da pesquisa, e essa pesquisa precisa ser uma pesquisa de longo prazo, está certo, mas o capital é rápido, né? Então, assim, essa fonte é para sair daqui a 7, 8 anos, né? O estaleiro lá de São Roque já mudaram a poligonal da Ressex, né? Já vai sair o estaleiro, aí tem dragagem no porto, e a gente tem problema de contaminantes seríssimos, aí já tem vários estudos sobre isso. Quando faz dragagem, a gente acaba espalhando esse material, né? Então, assim, eu entendo que talvez uma preocupação maior seria a gente, não sei, tentar responder mais rapidamente em relação a essa questão desses impactos. O próprio órgão ambiental é carente de informação. Como é que uma ponte dessa natureza ela vai ser licenciada, por exemplo? Os estudos das correntes marítimas, enfim, de todos os impactos no ecossistema. Como é que, por exemplo, um trabalho desse, a licença da ponte deve estar sendo encaminhada dentro de 1 ano ou 2, né? Temos dados para fazer um estudo legal para o licenciamento da ponte. Temos dados sobre o estaleiro de São Roque para fazer esse impacto que está se colocando lá. Isso sem falar do lado humano, né? Como é que a gente poderia contribuir, né, para que tenhamos respostas mais concretas e mais rápidas, capital rápido. Veja, com relação ao que vai acontecer, eu acho que nós cidadãos, ou vocês, órgão ambiental, tem muito pouco para fazer. Eu acho que o dinheiro vem de uma maneira, né, vem de cima para baixo. Do ponto de vista, o governo já tomou a decisão de como vai ser esse desenvolvimento em torno da Baía de Todos os Santos. Eu acho que objetivamente como é que a gente vai lidar com isso. Eu acho que do ponto de vista de órgão ambiental, um ponto fundamental será fazer bons termos de referência. Porque os termos de referência têm que ser pensados de maneira que possam, de fato, responder a magnitude, avaliar se está tendo ou não impactos. Porque a minha experiência com relatórios de licenciamento, RIMAS, etc., é que os termos de referência são extremamente mal feitos. Às vezes, bons laboratórios de pesquisa geram os dados, mas você não consegue responder nada, porque o estudo não foi montado de maneira a responder aquelas questões. Então, eu acho que isso, para mim, é fundamental. Montar bons termos de referência para fazer os licenciamentos de todas essas obras. E isso é uma tecla que eu tenho batido já há, eu diria, 5 anos com a nossa relação com o Instituto do Meio Ambiente. Então, eu acho que a comunidade acadêmica está muito disposta a colaborar nesse sentido. Eu acho que vocês têm que fazer essa aproximação. Nós estamos aqui como funcionários públicos e temos a obrigação de servir. Então, eu acho que tem conheço uma série de pesquisadores que estão dispostos a colaborar.
pensando em avaliar os impactos todos, é bastante difícil. Hoje eu diria que a gente tem uma base de dados, principalmente nos ambientes costeiros e estuarinos para a Baía de Todos os Santos, robusta para dizer aqui é a situação, assim está a situação hoje. Mas mesmo assim nós não temos dados sobre uma série de compartimentos importantes, como por exemplo do fitoplâncton, do zooplâncton, não sabemos praticamente nada a respeito disso. E não é um estudo de avaliação de impacto que seja de um ano que vai resolver isso, que vai solucionar esses problemas. Então, na verdade, não tem uma resposta rápida para avaliação de impacto. O que tem que haver, na verdade, é um planejamento adequado para minimizar problemas. E isso, sabe, é uma questão de gestão pública. Isso é muito difícil nós interferirmos. Então, os fenômenos ambientais ocorrem em escalas de minutos, horas, há décadas. Então, assim, para a gente, por exemplo, qual é o impacto que a gente teve da construção da barragem na Pedra do Cavalo no fluxo de nutrientes para a Baía de Todos os Santos? Nós não sabemos. Por quê? Porque não existem dados pretéritos que permitam um acompanhamento. Então, hoje nós temos, eu acho, um cenário bastante bom do que é a Baía de Todos os Santos. Né? Nós sabemos que, embora existam áreas degradadas, áreas com problemas pontuais, a maior parte da Bahia ainda se encontra numa condição bastante bem preservada. Se a gente comparar a Baía de Todos os Santos com outras baías da costa brasileira que estão expostas à atividade humana, nós estamos muito melhor do que as outras. Agora, será que estaremos daqui a 10 anos? Então isso precisa ter um planejamento muito bem feito. Né? Independente de ter uma ou duas ações, se elas não forem pensadas de maneira a minimizar o impacto, não vai ter como. Né? E a universidade não tem como dar uma resposta imediata. Qual vai ser? Você perguntar qual é o impacto dessa ponte no sistema Baía de Todos os Santos? Não sei. Consequente, vai destruir zona de ambiente manguezal de um lado, vai alterar uma série de comunidades costeiras, porque os terrenos vão alterar, isso vai ter pressão em cima das comunidades tradicionais. Isso muito provavelmente vai influenciar na renda de uma série de pessoas que vivem exclusivamente da pesca artesanal. Então, a gente pode hipotizar uma série de impactos, mas a gente não tem condição de dizer exatamente quais são. Então, o Rio Paraguaçu é um estuário relativamente bem preservado. Agora, com o estaleiro, e não é só o estaleiro, né? Existe um projeto de fazer um novo porto ali. Quer dizer, os impactos, não só ambientais, sociais para aquela comunidade, vai ser absurdo. Então, o que nós estamos fazendo? À medida que os resultados que nós estamos gerando estão em condições de serem publicados, eles estão sendo publicados. À medida que a gente tem informações que são, do ponto de vista ambiental ou de saúde pública, importantes, esses dados estão sendo encaminhados aos órgãos ambientais. E, assim, nós estamos extremamente abertos à discussão. Eu acho que vai precisar de uma motivação dos órgãos de governo para baterem na nossa porta e falar: vocês podem nos ajudar? Porque é muito difícil nós chegarmos até os órgãos ambientais. Essa construção da nossa relação com o IMA foi super demorada. Quando a gente estava numa situação bastante boa, houve toda a mudança de governo, a gente perdeu aquela comunicação. Agora a gente está tentando retomar, mas é um processo que não é fácil. Não sei se consegui responder, mas enfim. A gente tentou procurar profissionais de cada área. Então, por exemplo, fitoplâncton é um problema. É um problema no Brasil inteiro.
Então, eu escrevi para o pessoal do Rio Grande do Sul, eu escrevi para o pessoal da USP, eu falei com o pessoal daqui, eu falei com o pessoal de Pernambuco, e nós não conseguimos recrutar um pesquisador para integrar um grupo e fazer esse trabalho. Então, assim, essas falhas, essas lacunas de informação, não tem como a gente solucionar. Tem que ter um profissional qualificado que faça isso. Não é um estudo multidisciplinar que vai resolver esse problema. Isso sim vai fragilizar, a gente vai ter um ponto. E isso é extremamente importante para o balanço de massa, para o balanço de energia dentro do sistema. Mas o que a gente percebe, eu concordo com você, o que a gente percebe nesse projeto, por exemplo, é que as áreas de atuação mais fortes eram pessoas que já vinham desenvolvendo um trabalho, já tinham, digamos, a Baía de Todos os Santos como um alvo de trabalho importante e simplesmente abraçaram essa causa de uma maneira mais ampla, priorizando esse projeto. E pessoas que não trabalhavam com a Baía de Todos os Santos, por exemplo, pessoas de universidades mais distantes de Salvador, continuam patinando para se envolver nesses projetos. Então, de fato, o que a gente tem é algumas áreas que já eram fortes, estão mais fortes. Mas o que nós vimos também, paralelamente, foi o crescimento de pesquisadores. Então, uma série de pesquisadores jovens, com esse projeto, pôde instrumentalizar o laboratório e ganhar um certo fôlego para sair de um degrau e passar para outro. E com isso você propicia uma melhoria na qualidade de pesquisa. Então, a pesquisa multidisciplinar, ela não vai solucionar esse tipo de lacuna, mas ela vai nos ajudar a enxergar o ambiente com um diferente olhar. Ela promove uma discussão muito mais ampla, de aspectos que normalmente a gente não levaria em conta. Então, por exemplo, a avaliação de impacto ambiental hoje, se a gente fosse pensar, se eu fosse pensar numa avaliação de impacto ambiental 4 anos atrás e hoje, eu pensaria diferente em quais seriam os fatores importantes a serem investigados e preservados. E isso é fruto de uma visão multidisciplinar que o projeto ganhou. E que consegue enxergar de uma maneira mais clara como essas relações são importantes e como elas funcionam. Mas o que eu, nesse nosso horizonte de 30 anos, o que eu espero é que o projeto, embora a ideia do projeto não é que ele tenha cada vez mais e mais pesquisadores, porque gerencialmente isso se torna inviável, mas que a gente consiga ter, daqui para os próximos 30 anos, cada vez mais grupos de pesquisa, de áreas distintas, cujo tema seja a Baía de Todos os Santos. Então, pessoas trabalhando com geografia, pessoas trabalhando com ecologia, pessoas trabalhando com química de atmosfera, pessoas trabalhando com artes, pessoas vinculadas à história da Baía de Todos os Santos. Então, esses grupos, eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo e à medida que vão surgindo essas lacunas de maneira mais clara, a gente consegue trazer mais pessoas para dentro do projeto. Mas não é uma resposta de curto prazo. Tem mais uma pergunta? Se você não tiver, eu mesmo vou fazer uma pergunta. Eu sou biólogo, estudante de doutorado do Charme, e aí eu me surpreendo com a informação de que não tem ninguém trabalhando com fitoplano, porque eu já ficaria interessado em saber quem estava coordenando, porque é meu interesse trabalhar nessa área, porque eu iniciei desde 2009 um trabalho de colaboração com o pessoal do FRJ, que trabalha com fitoplano, e aí eu queria me engajar aqui na UFMA com esse tipo de pesquisa. Olha, eu acredito que aqui na biologia tem algumas pessoas que já trabalharam
né? Alberdão, por exemplo. Mas essas pessoas não se juntaram ao projeto. Essas pessoas não foram seduzidas o suficiente para participar do projeto. Então, não tem ninguém mesmo que trabalha? não tem ninguém. Precisamos de pessoas. Agora mesmo, no começo do ano que vem, vai começar um projeto que vai fazer monitoramentos, várias transversais ao longo do Bahia, de Rio Paraguaçu até a saída da Baía de Todos os Santos. E a gente vai monitorar parâmetros físico-químicos, material particulado, clorofila, etc. E seria extremamente importante a gente ter parceiros para trabalhar com fito e com zooplâncton. E nós não conseguimos recrutar esses parceiros ainda. Existe essa necessidade. Eventualmente, então, eu posso fazer um contato com o Alex. Você fez contato com o Alex Castro, Não, não. Então, eu posso fazer contato com ele para ver talvez se tem alguém interessado. Mas eu não sei como é que funciona essa logística de estar lá. Esse processo não é muito fácil. Nós temos alguns pesquisadores que são fora de Salvador, o pesquisador de Jequié, o pesquisador de Ilhéus. Então, esse trânsito não é muito fácil, mas não inviabiliza o projeto. Eu acho que não é isso que inviabiliza, não, a participação. Aí dentro de um projeto específico com fitoplâncton, ou trabalhar também na interface com química da atmosfera? Eu tenho muito a ver. Tem. Na verdade, este projeto que eu te falei, especificamente, é um projeto que vai avaliar fluxo continente-oceano. Então, é isso que a gente está interessado. Mas tem pessoas que estão trabalhando com a parte atmosférica. Aí quem é que está trabalhando com a? Tem dois grupos. Um, que é a Gisele Olímpio, que coordena, e outro, que é o Marcelo Landim. Se você mandar um e-mail, eu te passo os e-mails deles. Mais alguma coisa? Nova gestão. Todos os pesquisadores que eu conheço se queixam que eles não sabem fazer gestão, eles não são administradores nem gestores de projetos, e passam um tempo enorme deixando a pesquisa de lado para fazer aquilo que eles não sabem fazer, que eles não querem fazer, que eles não têm paciência, não têm saco, não querem fazer aquilo que são obrigados a fazer. Então isso é uma tônica geral. Como é que desmancha esse nó? Porque é tão simples, contrata uma equipe de gestão, 2, 3 pessoas da gestão. O problema é que hoje, hoje eu sou essa pessoa que subscreveu, aí sou eu. E assim, pelos projetos que a gente não pode contratar pessoas para fazerem essa gestão. Mas a gente não pode gastar recursos do projeto para isso. Nós podemos contratar. E um parceiro, tipo, você falou que a possibilidade de parceria com empresa e tal, né? Marina e tal, né? Sim. Um parceiro empresa se agregando ao projeto. Isso não poderia ser da parte desse parceiro. A parte administrativa? A parte administrativa para deixar os pesquisadores fazerem o que é. Isso seria ótimo. Isso pode. Isso poderia. Parcerias são possíveis. O que eu não posso fazer é contratar esse tipo de serviço. Mas o parceiro se soma ao projeto e a contribuição dele pode ser essa. Poderia ser essa. Se você conhecer alguém com esse perfil, eu me encontro hoje nessa situação. Eu tenho uma carga burocrática extremamente grande. E eu não precisaria fazer isso. Qualquer outra pessoa com o mínimo de bom senso e escolaridade conseguiria fazer isso. É um gasto de energia e tempo muito grande. É tudo uma questão de interesse, né? Porque até o próprio governo poderia ceder 2 ou 3 gestores emprestados, né, para o projeto, para fazer a gestão do projeto, sem nenhum impacto. Seria ótimo. Eu sou nível técnico. Eu vou pensar nisso. Se me mandassem fazer isso, você especialista em gestão estratégica pública, eu, com certeza,
pela paixão que eu tenho pela Baía de Todos os Santos, eu diria que tudo está indo embora, eu não gosto muito dessa praia também não, mas assim, foi interessante. Talvez seja uma saída interessante. o próprio governo pode colaborar colocando uma tipo de gestão do projeto. Ele é meio do chefe dele. Se libera ele. Pois, tem uma pergunta? Meu nome é André, sou agrônomo e professor de geociências. Uma das coisas mais incríveis que eu já vi na Baía de Todos os Santos é uma emissão de gases que tem no terminal de um grupo de empresas químicas, se eu não me engano, liderado pela Dalquímica, que fica a leste da Ilha de Maré. Você deve saber o que eu falo, né? Como os ventos predominantes vêm do leste, tudo aquilo que vaza dali, sai dali, vai para cima da Ilha de Maré. E é um negócio assim surreal como aquilo consegue acontecer durante tantos anos e o poder público não tomar providência com relação a tudo. Aí eu queria saber se tem alguém do grupo especificamente que está tratando daquela questão, que estuda aquilo e que tem alguns dados sobre aquilo. Sim, do ponto de vista Só para aproveitar a pergunta que tem um colega que perguntou no estado, se você tem alguma informação, isso já passou lá pelo IMA, tem algo que o IMA já fez para analisar ou para tentar normatizar ou mudar uma empresa? Eu estou 3 anos. Eu estou 3 anos no Estado, mas sempre trabalhei na área de formação. Eu era coordenador de promoção do conhecimento ambiental, depois na Universidade das Águas e agora trabalho também numa coordenação que é ligada à área de formação, não à área de fiscalização. Se não me engano, no final de 2008, meados de 2008, nesse GT da BTS, funcionava lá no Lima, teve uma pesquisadora da área de saúde que levou dados alarmantes sobre a questão de saúde em Ilha de Maré e consequência disso aí, inclusive presença de chumbo, enfim, metais pesados, etc. Duas secretarias deveriam ter tomado providências, a de saúde e a de meio ambiente. Se não tomaram, eu não sei dizer por que razão, porque realmente os dados eram alarmantes. De vez em quando até a imprensa noticia algumas coisas, né, sobre o caso de Ilha de Maré e isso fica... É que nem o chumbo de Santa Amaro. Quantos anos se fala da questão do chumbo de Santa Amaro, nunca se resolveu a questão do chumbo de Santa Amaro. Tá lá. Essa é uma coisa que a gente para pensar isso, por conta venceu no decurso de prazo, né? Se fala, não se resolve. Isso é um exemplo de como o governo está informado do problema e não adianta a gente alimentar com mais informação, porque agora o que precisa ser feito são medidas de gestão de ordem governamental. Bom, com relação ao que você falou, nós temos um grupo especificamente que trabalha com a parte atmosférica na Ilha de Maré e que existe uma série de dados. E a Petrobras também tem um projeto grande lá por conta da Fafem, que é responsável por uma grande quantidade do odor ruim que chega ali, que faz a qualidade de vida das pessoas aparentemente ficarem tão ruim. Também tem um programa para ensinar as pessoas a lidar com esse problema. Então, existem algumas ações. Nós temos um grupo especificamente que tem várias estações lá. Eu tenho algumas estações lá, mas ninguém trabalhando especificamente com saúde pública dessa região. Nós não temos no nosso grupo ninguém da área de saúde. Embora nós temos um grupo de pesquisa que está trabalhando com contaminantes em fluidos humanos hoje em dia, mas nós não temos mais dados nessa região. Mas esse é um outro exemplo de um problema que está relativamente bem documentado e não teve ainda ação do governo para solucionar isso. Qual que é o grupo que... É o grupo de Jailson Bittencourt de Andrade. Esse que tem estações de monitoramento frequente. Na área de sociologia e de justiça e direitos ambientais, tem alguém? Não.
tentamos trazer uma pessoa do direito, mas participou de algumas reuniões, mas não se envolveu no projeto de maneira definitiva, de longo prazo. Seria interessante, na verdade. Necessário, né? Porque eu vi que vocês separaram o meio físico do humano, né? E tem um foco na história, na escultura, né? Mas precisaria ter um foco talvez mais abrangente da própria sociologia, do direito. Agora tem uma pessoa da antropologia que está trabalhando com a gente. Mas essa separação por eixos, na realidade, é uma questão que vai ser, a tendência é que esses eixos sumam e a gente começa a trabalhar com temas, subtemas dentro do projeto. É assim que eu vejo que vai ser a evolução. As caixinhas, né? Mas do ponto de vista de gestão, a gente precisava organizar o projeto em eixos. Isso facilita a gestão. Você pode dividir tarefas para cada sub-eixo, pode ter a sua gestão tanto de profissional, né, de pesquisadores, como de recursos. Isso facilita a gestão como um todo. Então, a gente divide o poder, digamos, de gerenciamento. Isso facilita o desenvolvimento do projeto. Permite um olhar mais próximo de problemas de cada grupo. Você tem uma gestão intra-grupo. Como é que fica essa interface entre esse tema, né? Sim, com certeza. Eu acho que realmente a gente caminha para essa nova formatação. Isso vai acontecer no final dessa primeira onda, quando a gente acaba esse primeiro convênio em 5 anos, começa o outro. Então, o ano que vem é um ano de reformulação, a gente finaliza essa primeira parte do projeto e passa a atuar em cima do que serão os próximos 5 anos, em termos, né, de objetos de pesquisa. Bom, então a gente pode finalizar. Eu tenho que lembrar, né, por orientação expressa de Charles, que o café científico é a realização do programa de pesquisa e do programa de pós-graduação em ensino filosofista das ciências e também da livraria de Multicamp. Excepcionalmente esse mês, por conta da mudança da livraria do endereço da livraria TM, está sendo aqui na UFBA, está sendo ainda analisado em que outro local que vai ser realizado. Já me falou que talvez ou no próximo em outra livraria, ou então no gabinete português de leitura, que também fica ali próximo também fica na Rua da Piedade, no tipo de endereço da LDN. Então, destaque que tem que dar, senão puxar minha orelha. Muito obrigado pela presença da professora Vanessa Atos. Tentei durante a minha graduação cursar a disciplina de oceanografia química, só que nunca tive tempo. Não tem vaga. Nunca tive tempo, nem tentei também você, não foi. E aí eu concluí a graduação, fiquei em oceanografia química, né? No meu currículo. E agora pude aprender um pouquinho e estava pensando em me engajar justamente nessa área, mas estou vendo que está extremamente difícil no ambiente de trabalho, né? Tem que correr atrás. Então vou continuar no Prodex, que é o junto com o Charles, e eventualmente se eu conseguir alguém que consiga mobilizar alguém que trabalha nessa área, tentar fazer as articulações junto com o Ney também, que está interessado. Bacana. Obrigado pela presença. Obrigada.